ali da nossa comunidade. Amém? Mas, gente, o que eu queria nessa noite conversar um pouquinho com vocês, eu gosto de falar sobre conversar, né? A gente fala muito sobre ministrar, trazer uma palavra, mas é justamente um tema que foi me dado que é bastante desafiador, que é o tema ao qual é Atos 8, que vocês estão numa série de mensagens, e Atos 8 é extremamente interessante, por quê? Eu estava até comentando um pouquinho com o Damião, nós estávamos conversando, Atos 8, ele é pós o martírio de Estevão e é pré-conversão de Saulo, do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante porque existem alguns fatos em Atos 8 que cabem para a nossa reflexão e meditação, tanto no sentido do saber, do entender a Bíblia, mas principalmente nos desafia e nos incentiva a prática do Evangelho. Que o Evangelho é a mensagem, e nós somos os mensageiros. E nós devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos mediante a Bíblia Sagrada. Amém? Isso faz sentido para você? Glória a Deus. Pelo fato de a gente trabalhar o capítulo inteiro, então eu vou trabalhar de uma forma mais expositiva, trazendo um trecho e a gente fazendo uma reflexão e uma contextualização em relação aos nossos desafios atuais. E quando nós olhamos dentro do livro de Atos, o que traz primeiro para a gente que nos nossos dias atuais são desafiadores. Os nossos dias presentes, eles nos trazem propostas que são adversas, mas que cabe a nós, perante a luz da Bíblia, entender claramente o propósito de como viver nesse cenário atual, sendo luz e sal, mas o sal que vem para temperar, e não somente o sal para que venha ficar guardado, porque o sal guardado, ele tem alguma função? Não, ele não traz o equilíbrio. Nós estamos diante de um mundo que ele é fragmentado, relativismo, hedonismo, pragmatismo e tantos ismos hoje, que trazem efetivamente com que as pessoas, apesar da sua realização pessoal e individual, um isolamento, principalmente causado pelas telas. E aí a gente fala das telas de várias formas, seja o smartphone, seja um notebook, traz até um isolamento dentro das plataformas que existem hoje de comunicação. As pessoas estão isoladas, apesar de, olha só, é um paradoxo, apesar de conectadas, estão isoladas no seu mundo digital. E muitas vezes é um mundo individualista e sozinha. E hoje, quantas divisões culturais nós temos? Quantas divisões políticas? Quantas divisões, até mesmo dentro das comunidades de fé? Divisões que parecem ser barreiras intransponíveis. Mas o livro de Atos, ele nos lembra que o Evangelho nunca para, apesar das barreiras intransponíveis que se colocam em nossa frente. O Evangelho nunca para, o Evangelho sempre avança. O Evangelho é o movimento da vida de todo cristão. Ele não para, ele é continuamente atualizado e presente na nossa vida. E aí vem a grande questão deste livro que nos chama a atenção: o conhecimento versus a prática. Se nós temos todo o domínio do conhecimento, estudamos a Bíblia, fazemos teologia, participamos de escolas de ensino, e agora a pergunta é: para quê? Para que nós assimilamos o conteúdo? E é nessa caminhada que nós descobrimos que os desertos da vida moderna, das redes sociais vazias, das ruas cheias de diferença, podem ser lugares de encontros com Jesus. Jesus te usando para mudar uma história de uma vida. Assim como nós vamos aprender aqui. E talvez uma pergunta mais necessária para os nossos tempos atuais: nós estamos entendendo o que nós estamos lendo?
O que o livro de Atos nos ensina? De uma forma geral, desde o capítulo 1, capítulo 2, e assim sucessivamente, e como nós estaremos refletindo no capítulo 8, nós estamos entendendo o que nós estamos lendo, e nele consta a perseguição à igreja, e à igreja primitiva. E o que poderia paralisá-lo senão a perseguição? Torna de forma irônica exatamente o vento, o catalisador, o ventor através do Espírito Santo, que espalha as sementes do Evangelho lá numa cidade que talvez os judeus não gostariam de ouvir, nem o nome dela, Samaria. Mas é lá em Samaria, são nas Samarias dos dias atuais, onde Deus quer que eu e você, nós estejamos para fazer a diferença nesse tempo atual, mediante todas as adversidades que nós nos encontramos na vida. Mas a pergunta que confronta o nosso tempo atual: como nós, olhando para o livro de Atos, podemos reagir quando a crise, quando o confronto bate a porta da nossa casa, bate a porta da nossa vida? E aí, não tem como a gente falar do livro de Atos sem trazer um pouquinho do livro de Atos capítulo 8, como a gente falar um pouquinho do final do livro de Atos, no capítulo 7, e assim como um pouco também do início de Atos 9. O martírio de Estevão no final do 7, no começo do 9, a conversão de Saulo. Estevão, quando a gente olha Atos 7, 54, 60, o versículo 54, aliás, 51, eu vou antecipar um pouco. O discurso de Estevão não era um discurso amigável perante eles, onde o cenário onde ele estava. E ele diz assim: para quem? Para os religiosos, para os judeus. Ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Pensa falar de incircuncisão para o judeu. A ira, a raiva que demonstrou entre eles. Mas no 54, aí diz o seguinte, sobre a morte de Estevão: ouvindo eles isso, quem? Aqueles que eles estavam sendo confrontados, enfureciam-se no seu coração e rilhavam, quer dizer, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, aqui que é muito importante, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus, ou seja, elevou seus olhos aos céus, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque demonstra uma fé intransponível, uma fé inabalável, que ele mesmo estando sendo apedrejado, próximo à sua morte, Estevão não nega a sua fé, muito pelo contrário, ele reforça a sua fé. E no 59 diz que apedrejavam Estevão, que invocava e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ah, que fé maravilhosa. Somos desafiados a ter essa fé de Estevão. E aí a nossa pergunta: a postura de Estevão desafia a manter a nossa fé, a nossa integridade e amor, mesmo sobre um ambiente totalmente adverso e feroz e cruel. Uma morte de apedrejamento é uma morte dolorosa, é uma morte que vai sendo realizada de pouquinho em pouquinho, até ele receber talvez uma pedrada final e entregar a sua vida, seu espírito para o Senhor. E como nós, como eu e você, e é sempre importante nesse diálogo, eu não estou me eximindo de qualquer responsabilidade, pelo contrário, estamos juntos nessa jornada. Como eu e você reagiríamos quando a nossa fé, ela é ameaçada e confrontada? Fica essa pergunta para nós. Mas aí avançando e entrando dentro do capítulo 8,
E a gente fala exatamente sobre Filipe em Samaria e o encontro com Simão, o mágico. E a gente vai até o versículo 4, que diz assim: Filipe prega em Samaria. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e as vendo, sinais que ele operava, pois espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E após a morte de Estevão, o que poderia acontecer? Uma perseguição. Ficar dentro das suas casas, ficar dentro dos seus lares, se esconder, com medo da retaliação que poderia acontecer por pregar o evangelho. Mas olha o efeito que o movimento do Espírito proporciona, que é totalmente ao contrário. Após a morte de Estevão, a perseguição dispersa os cristãos. E Felipe, um dos primeiros diáconos, vai lá para Samaria e ele prega Jesus. Ele realiza em nome de Jesus milagre. Ele converte multidões e as pessoas são libertas. Em Samaria, uma cidade que nenhum judeu gosta de ouvir falar. E aí ele se depara com o quê? Um cenário. E a gente vai um pouquinho mais adiante no versículo 9, onde havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. E o que aconteceu que incomodou Simão? Na mesma proporção que as pessoas eram convertidas pela pregação de Filipe, Simão ia perdendo pessoas que estavam aderindo às suas mágicas, estavam iludindo o seu povo, então iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele grande vulto, e ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Esse era Simão, nas suas ilusões, nas suas manifestações. E aí um pouquinho mais adiante no 13, o próprio Simão abraçou a fé, ou seja, ele ouve, ele vê tudo o que estava acontecendo, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando com uma segunda intenção, extasiado, os sinais e grandes milagres e práticas que eram realizados por Filipe. E o que acontece nesse cenário? Apesar da conversão de Simão, um pouquinho mais adiante, chega Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, os quais, descendo para lá, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. No 17 diz: então impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, oferecendo-lhes o quê? Ele ficou tão interessado que ele quis comprar o poder do Espírito Santo, Filipe, João e de Pedro. E Pedro e João, eles ficam indignados, eles ficam revoltados com isso. Tanto é que a fala de Simão diz assim: eu estou oferecendo dinheiro, então me concede também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito de Deus. E aí, quem mais, senão o apóstolo Pedro, chega e diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Você está louco, Simão? Samaria representa hoje, meus irmãos, romper barreiras culturais e religiosas. Judeus e samaritanos eram inimigos históricos, mas há o mover do Espírito Santo dentro dessa cidade, dentro de Samaria. E hoje nós somos desafiados a ir além das bolhas da religião,
para alcançar quem? Grupos que são excluídos, grupos que são marginalizados, pessoas que são desenganadas. Estes estão iludidos, estão perdidos. E aí a igreja, ela é desafiada. E a igreja é quem? Eu e você. Faz sentido isso para você? Amém? Somos a igreja. E aí a gente olha o seguinte, lá em Mateus 22, 37, Jesus fala do maior mandamento. Esse maior mandamento, Jesus diz assim, porque ele foi questionado: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro entendimento e o maior. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí a pergunta para a gente é: nós estamos amando o próximo? O próximo nós consideramos, se você olhar para alguém que esteja próximo a você, estamos aqui dentro da igreja, somos da mesma fé. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas a pergunta para nós nessa noite é: e os outros, nós estamos amando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a criação, mas ele abomina o pecado. E quantos são os outros que estão envolvidos, enganados, sendo iludidos por Simãos em nosso tempo, estão se perdendo. E eu e você, o que estamos fazendo dentro das igrejas? Para que nós estudamos? Para que nós aprendemos? Qual que é o motivo, a essência de irmos? Ide por todas as nações, fazer-se cumprir a grande comissão. E amor, meus irmãos, amor, na perspectiva bíblica, não é um sentimento, não é simplesmente uma emoção. Amor não se limita à afetividade. Amor é uma ação, é um compromisso, uma decisão que se manifesta em atos concretos, baseados no conhecer a verdade, no saber da verdade, no baseado não somente na ortodoxia, que é o conhecimento, mas na ortopraxia, que é o prático, que é exercer. E o evangelho é isso, é a prática. E é isso que Atos 8 está nos ensinando, a nós termos claramente o entendimento do que a Bíblia está falando, mas espelharmos nas nossas atitudes, no nosso comportamento, quem eu sou, quem nós somos, estendendo a mão para o outro, que precisa, às vezes, somente de uma escutativa e de uma oração, para ter a oportunidade de ter uma vida transformada através de mim, através de você. Simão simboliza a tentação de transformar a fé em espetáculo, em comércio, em show. Esse não é o propósito da igreja de Jesus. E eu gostei muito de um trecho de que o pastor Gabriel, ele trouxe, eu não sei que momento, mas ele fala assim: olha, com quem estamos conectados? Essas pessoas estão nos levando a qual nível de construção de uma inteligência de fé? São pessoas cheias de Deus? São pessoas que estão agregando na nossa vida? São pessoas que estão impactando na nossa vida através do reino do evangelho? Quais são as nossas amizades? Quais são as nossas relações? Quais são os nossos interesses? A igreja, graças a Deus que esta casa tem se permanecido fiel aos valores e princípios da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Ontem a gente estava, eu e a Simone, numa conferência da família ali na PIB do Valo Velho com o Júnior. E eu estou como se estivesse na Rocha Viva.
E eu chego aqui, não é uma nem duas vezes que a gente vem aqui, eu sempre compartilho isso com o Gabriel. Eu estou na Rocha Viva, porque são igrejas que estão baseadas, contextualizadas, em relação ao momento atual, aos desafios, mas não abrem mão dos valores e princípios do reino de Deus. E gente, busque parcerias com pessoas que te elevem o nível da sua vida, que talvez te confrontem na fé, no seu exercício do serviço dentro da sua comunidade local. E isso é importante para que nós tenhamos argumentos e diálogo com pessoas diferentes de nós, que são os outros, mas que são amados de Deus, mas atualmente estão enganados por viverem em outras frentes que corrompem a essência da criação do Senhor. O terceiro ponto eu falo sobre Filipe e o eunuco, e aí a gente se aprofunda mais um pouco nisso, e a gente vai lá entre os versículos 26 e 40, onde a gente lê assim, no 27, eis que um etíope, eunuco, olha só, e às vezes a gente tem a mentalidade de entender que um eunuco, ele era alguém marginalizado dentro de uma hierarquia econômica, mas não. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E os eunucos, eles historicamente eram homens que tinham um papel extremamente importante, confidencial, dentro do reino etíope. E que rainha dos etíopes, Candace, o qual era, olha só, superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, e estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo a profecia de Isaías. E aí, Filipe se depara com o eunuco. E o anjo orienta Filipe a ir até um caminho deserto. E onde ele encontra quem? Exatamente este eunuco, guardião do tesouro da rainha da Etiópia, Candace. E aí ele estava lendo Isaías 53 e Filipe olha, ele passa lendo, fala assim, você está lendo esse trecho? Sim, eu estou lendo. E Filipe explica que o texto aponta para Jesus. E o desdobrar é que o eunuco ele é batizado naquele mesmo momento após ler a palavra de Deus, juntamente com Filipe, gente. E ele foi levado como ovelha, falando de Jesus ao matador, no versículo 32, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. E quem lhe poderá descrever a geração? Por que da terra a sua vida é tirada? E aí Filipe diz, peço-te que me expliques. Então o eunuco diz a Filipe, peço que te me expliques a que se refere esta palavra. Fala de si mesmo ou de algum outro? Filipe diz, não, ele está falando sobre Jesus de Nazaré. Ele anuncia Jesus. E ali, eis que a água que impede que seja eu batizado naquele córrego, não. É lícito se creres de todo o coração. E disse sim o eunuco, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele foi batizado naquele momento. Queridos, hoje em dia, o eunuco, ele tem várias frentes de marginalização. Primeiro, o preconceito, como talvez
o imigrante, e também por ser excluído pela sua sexualidade. Mas Filipe tem uma atitude nobre, ele não hesita em excluir o eunuco. Ele vai lá, estende a mão para o eunuco, e o tremendo desse momento, através do mover do Espírito, que o eunuco entende a passagem, Filipe explica para ele, e ele olha um tanque de água ali perto, talvez um córrego, e fala assim: eu posso ser batizado? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai ser batizado agora, eu não vou ter tempo com isso. E Filipe vai lá e batiza o eunuco. Jesus está colocando em nossos caminhos pessoas diferentes de nós, pessoas que são marginalizadas, pessoas que são excluídas, pessoas menos favorecidas. E qual tem sido o nosso papel nesse tempo? Fechar os olhos e seguir o nosso caminho, e Filipe poderia fazer exatamente isso. Ou parar, ouvir a história dele, apresentar o Evangelho e dizer: se creres em Cristo, a sua vida pode ser transformada. Porque Jesus, Ele te aceita do jeito que você está, mas existe o tempo da transformação que é necessário para que você seja uma nova criatura em Cristo. Ou seja, há um caminho a ser trabalhado e a ser desenvolvido. Será que nós estamos dispostos a acolher quem a nossa sociedade rejeita? Será que eu e você estamos acolhendo, estamos parando para ouvir e para acolher as pessoas que estão sendo rejeitadas? E além disso, a orientação de Filipe, ela segue caminhos incomuns, como ir por um deserto. Será que Filipe queria estar naquele deserto, naquele caminho? Com certeza não. Mas ele esteve submisso e obediente ao que Deus falou com ele. E aí, mais um ponto para a nossa reflexão. Isso é muito importante. Esteja aberto a conversar com pessoas que são colocadas por Deus no seu caminho de uma forma inesperada e que são diferentes de você, que são diferentes de mim. Pessoas que Cristo vai colocar em seu caminho. Aonde? No meio de um ponto de ônibus, no meio de um ônibus, no meio de um metrô, no meio de uma caminhada na rua, de você daqui saindo da igreja até a sua casa. Será que você não vai encontrar alguém que você possa falar do amor de Jesus para essa pessoa? E se essa pessoa estiver no seu caminho, qual será a sua posição? Ignorar ou falar do amor de Cristo para ela? Para viver o extraordinário com Jesus, nós precisamos viver o ordinário com Jesus. Porque sem nenhuma base de vida, no dia a dia, de oração, de consagração, de espiritualidade, de devocional e de estudo da Bíblia, que é o ordinário, não tem como viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário. Porque as situações que nós estamos lendo aqui, como o martírio de Estevão, é o extraordinário de Deus. Porque nada abalou a fé de Estevão, nada abalou a fé de Filipe, nada abalou a fé de Pedro para exortar Simão. Então, para viver o extraordinário de Deus, nós precisamos viver o ordinário do Senhor todos os dias e todos os momentos. Isso faz sentido para você? Amém. Então não esqueça, todo esse texto tem uma lição de casa. Como tem sido a nossa prática de oração e de relacionamento e de intimidade com Jesus? Qual tem sido a nossa leitura da Bíblia? Danilo, mas eu entendo a Bíblia. Gente, baixe um aplicativo, e hoje nós temos sei lá quantas versões. Use a Bíblia Mensagem. Eu e a Simone, a gente recomenda muito, use a Bíblia Mensagem. Era uma paráfrase
mas é para o entendimento, e ela é muito mais clara, e de bom entendimento. Então, não há desculpas, justificativas. A nossa intimidade, que é o nosso orar, sabe aonde? Aonde ninguém está vendo que eu estou orando, que é o meu pessoal com Jesus, que é o meu particular com Cristo, que é o meu relacionamento com o Espírito Santo. E ali eu posso falar em línguas, ali eu posso ter gemidos inexprimíveis, falar das minhas dores, das minhas crises, abrir o meu coração. E meus amados, seja obediente à palavra de Deus, seja submisso à palavra de Deus. E aí a gente pode dizer que para os nossos dias atuais, é difícil? É desafiador? Sim, é. Mas há esperança nos dias atuais perante Jesus Cristo. A história em Atos 7, 8, 9, ela demonstra para a gente um mosaico, um cenário de morte, resistência, milagres e acolhimento e cuidado. Estevão morre, mas sua morte espalha a semente da expansão do Evangelho, até o ponto de impactar a conversão de Saulo. Saulo é o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Filipe atravessa fronteiras, e o Espírito transforma até um mágico, ilusionista, oportunista, é um servo, e até mesmo um excluído, um eunuco, a converter a Jesus Cristo a sua vida. Que a gente possa ter inspiração para os dias atuais em cima dessa passagem, e talvez em cima do livro de Atos todo. Assim como toda a Bíblia, a perseguição, ela não paralisa o Evangelho. A perseguição declara que não há limites para o avanço do Evangelho aonde nós estivermos. Não há limites aqui nessa região do Jardim Comercial para reter o Evangelho. Mas isso depende de nós nos colocarmos à disposição do Senhor. E ide, e não é necessariamente por todas as nações, mas se nós fomos neste quarteirão e as pessoas se converterem a Cristo, Deus se agradará de vocês, pregando e transformando vidas. O Espírito Santo, ele transpõe barreiras entre etnias, barreiras sociais, barreiras culturais e barreiras religiosas. Deus valoriza aqueles que são rejeitados, como eunuco. E perante esse cenário dos excluídos, onde eu e você nós estamos? Será que dentro do conforto das nossas casas? Dentro do conforto das nossas igrejas? E para onde nós estamos indo? Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas são violentadas? Capão Redondo continua sendo um dos 5 bairros mais violentos de São Paulo. E acho que a Zona Sul ela bate esse recorde, porque é Jardim Herculano, Campo Limpo e Capão Redondo. E o que nós estamos fazendo para ir ao encontro dessas pessoas e reduzir esse índice de criminalidade em nossa região, fora tantos outros, como violência doméstica, abuso de vulneráveis, violência infantil. Quantas coisas nós estamos enxergando, mas será que nós estamos saindo das nossas posições? E será que nós queremos sair das nossas posições de conforto? E retomo novamente aquilo que o Gabriel falou, com que nós estamos nos relacionando para sermos impulsionados, incentivados a sair das nossas posições e viver algo novo dentro do reino de Deus. É um confronto para nós. Enxergue os desertos como oportunidades, como Filipe encontrou o eunuco. Vamos combater juntos o mercado da fé, como Pedro fez com Simão.
Vamos ser comunidade que acolhe, que ama e que não julga, como o batismo do eunuco. E aí, há uma palavra que diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria e na Judéia, até os confins da terra. Basta você trabalhar aqui, basta você desenvolver aquilo que o Espírito Santo tem colocado nesse lugar, em nossa região. E partindo para o fim, uma inspiração final para todos nós. Assim como Deus usou a morte de Estevão, a obediência de Filipe para escrever uma história de amor, uma história maior de amor, Ele ainda transforma a adversidade em superação, em avanço, em evangelização. Então, o seu olhar, o meu olhar pode limitar e dizer: eu não entro aqui nessa região. Mas o Espírito Santo nos impulsiona, com o mesmo fervor de Filipe, com o mesmo fervor de Estevão, a entrar. Mas Danilo, ali é uma região perigosa, que eu posso ser morto. O que aconteceu com Estevão? A fé dele não estava baseada tão somente na vida dessa terra, mas a vida dele estava sustentada na vida eterna com Cristo. Isso é tão forte, tão intenso, que impactou, de novo eu digo, a conversão de Saulo. Ele olha para o alto e ele vê Deus e Jesus. Será que nós temos essa ousadia, como Filipe teve, de olhar para o alto diante de um cenário de adversidade, poder contemplar a face de Deus e de Cristo? Ainda que os desafios sejam grandes nos tempos atuais, o mesmo Espírito Santo que guiou a igreja primitiva, Ele continua guiando a igreja contemporânea. E eu vou dizer: Jesus está entre nós, a presença dEle está entre nós. Desde a primeira canção, desde a primeira oração, na fala das ofertas, na ministração das ofertas, Jesus está entre nós. Jesus percorre entre nós. Eu não sei se você sabe, mas Jesus está aí do seu lado nesse momento. A ressurreição de Cristo garante que mesmo na morte, há vida. Mesmo no deserto, há encontro com Cristo. Toda morte vencida, ela gera vida. E para nós refletirmos, o que nos falta para ter o mesmo ímpeto e movimento em Cristo que Estevão teve? Qual que é a coragem que nos falta? O que você e eu precisamos abandonar, renunciar, como Saulo, ou abraçar como Filipe, para ser um vetor do Evangelho nos tempos atuais? A minha e a sua fé é um instrumento de poder e um relacionamento de renúncia, de entrega nos dias de hoje? Ou estamos somente preocupados com o nosso individualismo, com o nosso bem-estar, e sequer preocupamos com o bem-estar do nosso irmão dentro da casa do Senhor? O que nos falta para sermos catalisadores do Espírito Santo de Deus em nosso bairro, no quarteirão da sua casa e aqui nessa igreja? Qual é o tipo de amor que temos praticado? O amor individualista ou o amor altruísta, incondicional? E, gente, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A colheita é para hoje, a colheita é o hoje. E os desertos de hoje, talvez hoje de domingo a Avenida Paulista seja um deserto.
Talvez o centro da cidade, nos dias da semana, seja um deserto. Talvez o nosso bairro, o comercial, Maracanã, o Capão, o Campo Limpo, o Ângela, o São Luís, o Embu, Itapecerica, são os desertos que o Senhor tem nos colocado. E o que nós estamos fazendo? É um incentivo para sermos Filipe. Tim Keller, ele diz assim: o amor cristão vê a imagem de Deus no outro, mesmo quando há discordância. Invista num acolhimento radical, que surpreenda até você nas suas atitudes. Martin Luther King, ele disse, e ele sonhava como uma comunidade onde as pessoas não fossem julgadas por aparência, mas pelo seu caráter, pela sua essência. E meus irmãos, a alegria de sermos instrumentos e ferramentas do Senhor nos tempos atuais. Não machados cegos, mas ferramentas afiadas do Senhor. Atos 8, ele termina com alegria, sabe aonde? Em Samaria. Pois ele diz lá em Atos 8, no versículo 8: e houve grande alegria naquela cidade, e o Espírito do Senhor estava presente entre todos. O eunuco não viu, mas ele estava cheio de alegria no momento que reconheceu a Cristo. E a história que nós temos é que Deus escreveu retidão em meio às linhas tortas humanas. E aí uma pergunta para nós: a sua fé gera uma alegria autêntica ou apenas uma alegria ritualista num dia da semana? E aí eu encerro essa noite com uma frase de um teólogo contemporâneo chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era um pastor de uma igreja luterana. E ele diz que a graça barata é inimiga da igreja, mas a graça preciosa, ela custa a vida. E por que ele escreveu isso? Porque de 1931 a 1945, Dietrich Bonhoeffer conheceu o nazismo, pregou em meio ao nazismo, em mesmo até uma igreja que se colocava à disposição do nazismo. E por fim, em 1945, no primeiro semestre, Dietrich Bonhoeffer, ele é morto, enforcado num campo de concentração. Mas antes ele orou, e se você buscar no Google, você vai perceber a oração que um médico judeu relata. Ele falou assim: nunca antes eu vi tamanha comoção e devoção de um homem temente a Deus, entregando a sua vida antes de ir para a forca. A perseguição em Atos 8 não parou, ela continua nos dias atuais. Talvez mais silenciosa, mas mesmo assim o evangelho multiplicou. Simão foi confrontado e teve a chance de se arrepender. O etíope voltou para casa com a semente do evangelho no seu coração. E nós, se você e eu estamos em crise, lembre-se, Deus transforma perseguição em propagação. Se você busca poder, examine o seu coração. Servir não é entretenimento nem espetáculo. Se você se sente insignificante, pequeno, não capaz, Deus está te enviando a um deserto, não para te provar, mas para você encontrar um eunuco nos dias atuais para falar do amor de Jesus. Não ore por menos perseguição. O conforto nos afasta de Deus. Ore por mais ousadia, por mais coragem. Não busque fama,
busque frutos. Não leia a Bíblia sozinho, compartilhe ela. Ela é a melhor coisa que Deus colocou na sua vida, então compartilhe essa dádiva do Senhor. Eu convido a você nesse momento a se colocar em pé. Eu vou fazer uma breve oração aqui. Convido a você a fechar seus olhos e de uma forma sincera, ao longo desse mês eu estudando e meditando nessa palavra, eu fui confrontado. Eu te convido, na sua humildade, na sua sinceridade, se você almeja uma oração para que Deus te impulsione, te dê coragem, mude a sua mentalidade nos dias de hoje, e que você se mova em relação à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Te convido a vir aqui na frente e nós orarmos juntos. Senhor, somos confrontados pela Tua verdade. Jesus, ensina-nos a amar o Senhor como Estevão te amou, e amar ao ponto de pregar, não com medo, mas com ousadia, como Filipe pregou, e nos humilharmos, Senhor, assim como Simão precisou se humilhar diante de Ti. Que nós, Senhor, como igreja, não fujamos da crise, mas nós possamos avançar dentro dela, sabendo que o Espírito Santo que habita em nós, e com Jesus indo na frente, abrindo os caminhos, Senhor, sermos instrumentos Teus, para mudar história de vidas, para mudar histórias de um bairro, para mudar histórias de uma região, e para sobre todas as coisas, temos uma fé inabalável, que nos faça sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu te incentivo, se assim for do seu coração, e sobre tudo que compartilhamos nessa noite, a estar aqui na frente para nós orarmos sobre a sua vida. Assim como o grupo, enquanto grupo do Ministério de Adoração estará trazendo canções para nós, para nos incentivarmos